Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo, mais uma live falando de Deus, da palavra de Deus, de sabedoria, de riqueza e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Então se o seu dia for ruim, a culpa e a responsabilidade é toda sua. Então resolva as suas questões internas, que aí o seu dia se torna um dia bom. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, o dia é 3 de novembro e o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 9 do livro de Êxodos. O livro de Êxodos, o livro que resgata o povo de Israel, o povo judeu, da escravidão do Egito. Mas antes de começarmos aqui o nosso vídeo, já deixa aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então bora lá, vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar o capítulo 9 do livro de Êxodos. E para tanto vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, o nosso manual de instruções para a vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem. Não estamos aqui para debater, discutir, nem se desfazer das crenças e religiões de ninguém. Nosso trabalho aqui é sempre levar uma palavra de paz, de vida plena, de motivação para todas as pessoas. Não estamos aqui para discutir nem se desfazer das crenças de ninguém. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada, no segundo livro da Bíblia, o segundo livro escrito por Moisés. E atualmente estamos passando pelo resgate do povo de Israel da escravidão do Egito. Estamos falando sobre as pragas que Deus lançou sobre o Egito para fazer com que o faraó libertasse o povo de Israel da escravidão do Egito, pois o povo de Israel já estava sendo escravizado ali por mais de 400 anos. Mas é muito importante salientar e é muito importante frisar que Deus em momento nenhum quis derramamento de sangue, quis matar nenhum dos membros do Egito. Por diversas vezes ele manda Moisés e Arão irem até o faraó, se dirigirem ao faraó e negociarem, pedirem a libertação do povo de Israel, a libertação do povo judeu da escravidão. Então em momento nenhum ele queria que o povo do Egito tivesse derramamento de sangue junto ao povo do Egito. Ele não queria ferir ninguém, não queria matar ninguém, não queria nenhum tipo de derramamento de sangue. Então por diversas vezes ele manda Moisés e Arão irem negociar, pedir para que o faraó libertasse o povo de Israel, da escravidão do Egito. E só lá no final é que vai acontecer o derramamento de sangue, porque o faraó em todos os momentos esteve brincando com a fé, brincando com o Deus de Israel. Então, em momento nenhum, Deus queria derramamento de sangue. Então, por diversas vezes, ele pede para que Moisés negocie com o faraó a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Então, para isso ele envia várias e várias pragas, são aproximadamente 10 pragas que ele envia, que ele põe sobre o povo do Egito para fazer com que o faraó liberte o seu povo da escravidão, liberte o povo de Israel da escravidão. Então vamos continuar aqui com nossa leitura, já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, né? Se você de repente quiser obter esse conhecimento da nossa leitura e também dos nossos comentários, basta você acessar aí no nosso canal a nossa playlist chamada Êxodo e você vai poder acompanhar todo o material anterior a este capítulo, a esta leitura. Então no capítulo 9
continuando aqui com as pragas que Deus envia sobre o Egito. Então, no capítulo 9, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai à presença do faraó novamente, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir para que me sirva. Então deixa o meu povo ir em paz. Novamente venho aqui pedir para que meu povo possa ir para me servir no deserto em paz. Tudo que era pedido ali por Moisés e por Arão era que o faraó libertasse o seu povo e deixasse aquele povo caminhar por 3 dias para poder servir a Deus, ao seu Deus, o Deus de Israel. Versículo 2: Porque se te recusares a deixá-los ir e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma grande praga. Então, novamente, Moisés se dirige até o faraó do Egito e diz para ele: Olha, deixe meu povo ir, porque se você não libertar o meu povo, uma grande praga vai ser imposta sobre todos os seus animais, sobre todos os seus rebanhos de gado, de ovelhas, de jumentos, de cavalos, de camelos. Uma grande praga vai recair sobre os seus rebanhos. Assim diz Moisés ao faraó. Assim disse Moisés ao faraó. Versículo 4: E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que for dos filhos de Israel. Então o Senhor vai separar todo o gado que for de Israel do gado que for do Egito, e nada acontecerá com o gado dos filhos de Israel. Versículo 5: E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. Então, já no dia de amanhã, por você ser desobediente, porque o faraó era desobediente, ele estava fazendo, na verdade, graça, chacota com o povo de Israel, com Moisés, com o Deus de Israel. Então ele estava fazendo chacota, ele estava brincando, porque ele prometia que ia libertar o povo, e quando se livrava da praga, ele não deixava o povo ir. Então isso era uma espécie de chacota, ele não acreditava de verdade, né, no que Moisés falava, no que Arão falava, nem tampouco no Deus de Israel. Versículo 6: E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Então é importante salientar que todas estas pragas, todas essas ruínas que caíram sobre o povo do Egito, não é uma coisa que é feita do dia para a noite, leva tempo. Então vocês vão perceber aqui que todo o gado do Egito morreu naquela época, dos filhos do Egito, do povo do Egito. Todo o gado do Egito morreu, porém o gado dos filhos de Israel, nenhum foi morto, nenhum foi morto. Então, versículo 6: E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Versículo 7: E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas nenhum morrera, e o coração do Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. Então, quanto mais pragas recaíam sobre o povo de Israel, sobre o Faraó e sobre toda a terra do Egito, mais o coração do faraó ficava endurecido, e ele zombava mais e mais do do Deus de Israel, que ele sempre prometia que ia libertar o povo de Israel, mas quando chegava na hora não o fazia, não deixava o povo ir. Versículo 8: E disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai para vós mãos cheias de cinzas do forno, que Moisés as espalhe para o céu à vista do faraó, à vista do faraó. Então, mais uma praga vai ser lançada aqui, porque até então o faraó não deu ouvidos
a Moisés, não tampouco ao Deus de Israel. Então mais uma praga vai ser lançada. Então ele diz aqui a Moisés: tomai para vós mãos cheias de cinzas do forno, e que Moisés as espalhe para o céu à vista do faraó. Que o faraó veja Moisés lançando essas cinzas para o céu, para os céus. Versículo 9: E se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e furúnculos que arrebentarão em úlceras sobre o homem e sobre o animal em toda a terra do Egito. Então, aquelas cinzas que Moisés vai lançar sobre toda a terra do Egito, às vistas do faraó, vai se transformar em furúnculos, em úlceras, que explodirão sobre todos os homens e todos os animais do Egito. Versículo 10: E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés as espalhou para o céu, e elas se tornaram em feridas que arrebentavam em úlceras sobre o homem e sobre o animal. Então Moisés ali espalhou aquelas cinzas, jogou aquelas cinzas para o ar, e aquelas cinzas se transformou em furúnculos, em úlceras, que arrebentaram sobre todos os homens e animais do Egito. Versículo 11: E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. Então nem os magos do faraó conseguiram ficar ali diante de Moisés, pois eles também estavam cheios de feridas. Versículo 12: E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor havia dito. Então, mais uma vez, é lançada uma praga sobre todo o povo do Egito, sobre o faraó, mas mesmo assim o faraó não deu ouvidos, e cada dia o seu coração, e quanto mais vinha praga, mais o coração do faraó ficava endurecido, e ele não deixava o povo de Israel partir. E o Senhor, versículo 13: E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó e diz a ele: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir para que me sirva. Então, novamente, Deus manda Moisés se dirigir ao faraó e pedir encarecidamente, pedir por favor, por misericórdia, deixe o meu povo ir. Então, Moisés estava fazendo tudo que Deus falava. Mas cada vez que Moisés falava com o faraó, cada vez que Moisés pedia ao faraó, mais o coração do faraó ficava endurecido. E aí que ele não deixava o povo mesmo ir. Versículo 14: Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Então, Deus se dirigindo aqui a Moisés e dizendo para ele, novamente, vá lá e peça para que ele liberte, para que o faraó liberte o povo de Israel. E quanto mais Moisés fazia isso, pior ficava, porque aí o faraó estava de fato brincando com Deus e com Moisés. Versículo 15: Porquanto agora estenderei a minha mão para que eu a fira, e a ti e a teu povo, com peste tu serás cortado da terra. Versículo 16: E na verdade é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Então, Moisés se dirige novamente ao faraó e diz para ele, olha, desta vez Deus, o Deus nosso Senhor, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, vai acabar te levantando, vai acabar te tirando da terra. Foi porque foi para isso que ele te fez rei, para mostrar a glória dele, para mostrar a glória dele, para mostrar a glória de Deus, para mostrar o quanto Deus é glorioso, tanto Deus é glorioso. Versículo 17: Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir. Então Moisés fala, fala para o faraó que ele ainda está se exaltando, ele está se glorificando, não deixando o povo de Israel partir daquelas terras, das terras do Egito. Versículo 18: Eis que amanhã a essa hora farei chover um grande granizo,
tal como não houve no Egito desde a sua fundação até agora. Então, amanhã, Moisés se dirigindo ao faraó e dizendo: amanhã o nosso Deus fará chover granizo, tal como nunca aconteceu em toda a terra do Egito até agora. Versículo 19: por isso envia agora e ajunta o teu gado e tudo que tens no campo, pois sobre todo homem e todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá granizo e morrerão. Então aqui é que você vai entender exatamente o que eu tinha falado lá atrás, né? Porque todos os rebanhos, né? Todos os rebanhos do Egito haviam sido mortos. Perfeito? Então aqui você vê que aqui atrás está dizendo que todo o rebanho, todo o gado do Egito, exceto o gado do povo de Israel, dos filhos de Israel, haviam sido mortos, né? Então vamos achar aqui. Então aqui no capítulo 9, nos versículos 5, 6, né? Diz assim: e o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte. E todo o gado do Egito morreu. Então aqui no versículo 6 está dizendo aqui que Deus já havia matado todo o gado do povo do Egito. Então como é que é aqui no versículo 19, né? Está dizendo que se o gado do Egito não for trazido para dentro de casa, ele morrerá com a chuva de granizo. Porque não são pragas que são feitas do dia para a noite, leva tempo. Levou um grande tempo para que todas essas pragas fossem organizadas. Então aqui no capítulo 19 novamente diz: por isso envia agora e ajunta o teu gado e tudo que tens no campo, pois sobre todo homem, todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá granizo e morrerão. Porque eram pragas distintas, em tempos distintos, né? Falando de tempos distintos, não é que a coisa acontecia do dia para a noite. Então, levava um tempo para aquela praga acontecer, fosse desfeita e novamente o faraó não deixasse o povo de Israel. E aí, depois de um tempo, vem uma outra praga. Não é que um dia depois do outro são lançadas pragas sobre o povo do Egito. Então, leva-se tempo. Então, aqui novamente o povo do Egito já tem seus rebanhos. Já tem seus rebanhos. E aqui é uma nova praga, que está dizendo que se o faraó não guardar os seus rebanhos em suas casas, a chuva de granizo matará todo o seu rebanho. Versículo 20: aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó fez seus servos e seu gado fugir para dentro das casas. Então aqueles que temeram, né, o que Moisés estava falando para o faraó, guardaram os seus rebanhos, levaram os seus rebanhos para dentro da casa. Versículo 21: é aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então, aqueles que não consideraram as palavras do Senhor ditas por Moisés e por Arão, então não guardaram os seus rebanhos e os rebanhos foram mortos, tanto os rebanhos como os servos. Versículo 22: e o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Então Deus orienta Moisés para que ele estenda as suas mãos e faça chover granizo em toda a terra do Egito. Versículo 24. Não, versículo 23. E Moisés estendeu o seu cajado para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Então Moisés estendeu o seu cajado, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Versículo 24. Assim houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. Então, Moisés estendeu o cajado, seu cajado, como Deus, como o Senhor havia orientado ele fazer, e ali choveu granizo e fogo.
como nunca tinha acontecido na terra do Egito, como nunca tinha acontecido na terra do Egito. Então Deus fez chover granizo e fogo, tudo misturado, uma chuva de granizo e fogo, uma coisa que nunca, uma tempestade que nunca tinha acontecido em toda a terra do Egito. Versículo 25: E o granizo feriu em toda a terra do Egito tudo que estava no campo, tanto homem como animal. E o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou cada árvore do campo. Então o granizo ali atingiu tudo, todas as pessoas, todos os servos, todas as ervas, todos os animais, tudo que estava exposto ali foi atingido por aquele granizo, e o que estava exposto acabou sendo morto por aquela chuva. Versículo 26: Somente na terra de Gozém, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. Então, somente em Gozém, onde lá os filhos de Israel estavam, pois desde José do Egito que tinha escolhido, que havia escolhido aquela região ali para assentar o povo de Israel, o povo do seu pai, os descendentes, a família de Jacó, a família de Israel. Então aquelas terras, aquela área foi escolhida por José para assentar o povo de Israel, o povo judeu. Versículo 27. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão e lhes disse: Pequei desta vez, o Senhor é justo, eu e meu povo somos ímpios. Então o Faraó chama. Agora é o Faraó que chama Moisés e Arão e diz a ele: Desta vez eu pequei. O Senhor vosso Deus é justo, o seu povo é justo, e o meu povo é um povo ímpio. Então, mais uma vez eu pequei contra vocês. Versículo 28. Rogai ao Senhor, pois é o suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então, mais uma vez, o faraó, temendo a ira de Deus, temendo mais uma praga, aquela praga de fogo, de chuva, de trovões, de relâmpagos e de granizo, mais uma vez ele temendo aquilo, né? Ele pede a presença, chama a presença dele Moisés e Arão e pede para que Moisés ore pelo seu Deus, né? Rogue ao seu Deus misericórdia e cesse aquela chuva de granizo, porque o faraó, mais uma vez, está muito assustado. Então rogai ao Senhor, pois é o suficiente para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei. Então aqui é mais uma mentira do faraó, ele dizendo aqui para Moisés rogar a Deus e cesse aquela chuva de granizo, pois cessando aquela chuva de granizo, ele vai deixar o povo de Israel ir embora, sair do Egito. Versículo 29. E Moisés lhe disse: Assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e o trovão cessará, nem haverá mais granizo, para que saibas que a terra é do Senhor. Então Moisés responde ao faraó: Assim que eu sair dessa cidade, eu vou rogar ao Senhor, vou rogar a Deus para que ele cesse essa chuva, essa tempestade, para que ele cesse a chuva de granizos. E isso provará que Deus é o Senhor, e isso provará que toda a terra é de Deus. Versículo 30. Mas quanto a ti e a teu servo, sei que não temereis o Senhor Deus. Então Moisés se dirige ao faraó e diz para ele: Eu sei que quanto a ti e a teu servo, sei que não temereis o Senhor Deus. Então Moisés está dizendo aqui que o faraó não teme ao Deus de Israel. Versículo 31. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho estava enrolado. Versículo 32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. Então o linho e a cevada foram feridos, porque já estava praticamente na época de colher. Já
o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos ainda. Versículo 33. E Moisés saiu da presença de Faraó e de sua cidade, e estendeu suas mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. Então Moisés, saindo ali daquela cidade, estendeu a mão para Deus, rogou a Deus, pedindo para que Deus cessasse aquela chuva de granizo, e assim foi feito. Deus cessou e a chuva não caiu mais sobre aquela terra. Versículo 34. E quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais e endureceu seu coração, e ele e os seus servos. Então, quando o Faraó, mais uma vez, o Faraó enganou a Moisés, enganou a Arão e enganou a Deus, dizendo que iria deixar o povo de Israel sair ali daquela cidade, sair do Egito. Mas quando ele viu que Moisés cessou a chuva, que Deus parou com a chuva, que não tinha mais granizo, que não tinha mais a necessidade dele continuar com aquela promessa, o que ele fez? Mais uma vez, ele não permitiu a saída do povo de Israel do Egito. Ele endureceu seu coração, e ele e os seus servos não permitiram que o povo de Israel saísse ali do Egito. Versículo 35, e o coração de Faraó. Versículo 35, que é o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, mais um capítulo de grande sabedoria, de muito conhecimento de como as coisas funcionam, porque que certas coisas acontecem na sua vida e porque você continua na teimosia de fazer o que é errado. Ou seja, o que está provando aqui é que o Faraó continuava na teimosia dele de fazer o que era errado, pois em momento nenhum Deus queria derramamento de sangue junto ao povo do Egito, não queria matar ninguém do povo do Egito, mas o Faraó endurece tanto seu coração e continua aqui na sua desobediência, na sua teimosia de não deixar o povo o povo de Israel partir ali da escravidão do Egito. E com isso vem vindo castigos, pragas, mas o faraó não aprende, até enquanto não houver uma desgraça. Enquanto a desgraça não se estabelecer de fato, enquanto não houver o derramamento de sangue, que não é o que Deus quer, o faraó continua na sua teimosia, na sua burrice de não permitir a saída do povo de Israel das terras da escravidão do Egito. Então é mais um capítulo de muita sabedoria. Veja, você está no erro, você está errando, mas você persiste. Está todo mundo te falando, olha, isso está errado, mas você persiste. Olha, isso não vai dar resultado, mas você persiste. É a sua burrice, é a burrice do faraó. Versículo 35, e o coração de Faraó foi endurecido, e não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito por Moisés. Então, como ele havia prometido, como o Faraó havia prometido novamente a Moisés, que iria deixar o povo de Israel ir, ele endureceu o seu coração e não deixou o povo de Israel partir. Então vejam, Moisés, quem era Moisés? Moisés, um filho judeu, um filho do povo judeu, que foi encontrado pela filha do faraó, em uma barcaça, navegando no rio enquanto ela tomava banho com suas servas, e ele foi criado, Moisés foi criado pela princesa, pela filha do faraó. E Moisés era o quê? Moisés era um príncipe. Moisés, na verdade, era um príncipe. E ele tinha livre acesso sobre todas as coisas do Egito. E aí ele foi criado como um príncipe e como um egípcio. Moisés foi criado como um egípcio. Mas Moisés sabia que na sua natureza ele não era egípcio, ele era judeu, ele era israelita. E aí, durante um passeio, porque Moisés gostava de ver como é que estava a vida do seu povo, como é que seu povo sobrevivia ali no Egito. Então, durante um passeio, ele presenciou uma agressão de um soldado egípcio a um israelita, um judeu, o soldado batendo no judeu ali, porque o judeu não queria trabalhar, alguma coisa nesse sentido, e ele acabou matando aquele egípcio. Com isso, o faraó da época, ele ficou enfurecido e desejou matar Moisés. Moisés então fugiu ali, foi se
abrigou nas terras de Midian. E lá ele conheceu a filha do sacerdote daquela terra, né? Conheceu as filhas do sacerdote daquela terra, e aquele sacerdote, no caso Jetro, acabou dando uma das suas filhas, Zípora, para ser esposa de Moisés, para ser esposa de Moisés. Agora, por que que Deus escolheu Moisés? Por que que Deus não resolve a parada dele sozinho? Por que que Deus não foi lá, não arrebentou o Egito, não arrebentou o faraó e não libertou o povo de Israel da escravidão do Egito? Por que que Deus precisou de Moisés? Porque Deus faz tudo, tudo que Deus faz é por intermédio das pessoas. Por intermédio das pessoas. Quem vai te ajudar? Deus não vai estender a mão dele e te livrar de uma praga, de uma desgraça, da morte, de você de repente estar se afogando e Deus vai estender a mão dele, vai te tirar ali do mar, da água e vai te colocar na terra ou vai te levar para o paraíso. Não, Deus usa as pessoas. E é por isso que Deus escolheu Moisés, porque Moisés tinha grande conhecimento sobre todo o Egito. Moisés era um príncipe, Moisés era um homem sábio, sábio demais. Moisés podia até não saber falar direito, podia até não saber se comunicar, mas Moisés era um homem sábio, era um homem que tinha grande conhecimento sobre toda a terra do Egito. E é por isso que Deus vai usar Moisés para libertar o povo judeu, o povo de Israel, da escravidão do Egito. Ah, Deus poderia fazer isso sozinho? Mas Deus não faz nada sozinho. Deus usa as pessoas. Deus usa as pessoas em tudo. Então, se você quer ter contato com Deus, tenha contato com as pessoas. Tenha contato com as pessoas. É aquilo que sempre falo. Ajude as pessoas que você vai estar ajudando a Deus. Você não pode ajudar Deus diretamente. Como é que você vai poder ajudar Deus diretamente? Dando dízimo ou coisa parecida? Ou esmola? Né? Não, você ajuda as pessoas. Ajudando as pessoas, você ajuda a Deus. Ajudando as pessoas, você obtém crédito com Deus. Perfeito? Então é por isso que é por isso que Deus escolheu Moisés para libertar, para ser o mensageiro de Deus, para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, se você acompanhou o nosso vídeo aí do começo ao fim, meu muito obrigado, que sua vida seja cheia de sabedoria, de muita saúde, muita alegria, muita paz, que você tenha vida plena em todos os sentidos, em tudo, 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 não só financeira, mas como amorosa, de relacionamentos, de trabalho, de saúde, de prosperidade, de alegria, de tudo, que sua vida seja plena em todos os setores. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça, não esqueça, se inscreva aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, não paga nada. Então, faça um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!